Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Livi Lobo, sou psicóloga e estou aqui com vocês mais uma vez para conversar aqui no Livremente Feminina sobre um tema que fale, né, sobre saúde mental, né, que possa trazer alguma informação interessante, que traga alguma ajuda. E conversando com Ivanildo, ele me passou algumas perguntas de ouvintes, né, que gostariam de saber sobre um determinado tema, algo que vocês podem ficar à vontade, mandar os temas para ele, que a gente vai estar aqui respondendo com todo prazer. E uma das ouvintes pediu para falar um pouco sobre a questão do luto, né? E eu achei bastante relevante esse tema, porque o luto é um tipo de experiência que ela não se restringe a algo específico, né? Ou seja, normalmente a gente associa luto à perda de um ente querido e, na verdade, o luto é uma experiência que fala sobre perda, né? Sobre o que a perda causa emocionalmente, né? Na gente, né? Que normalmente sentimentos associados a uma profunda tristeza, sentimentos muito ligados à depressão, né? Que é uma perda de prazer total, né? Com relação à vida, perdas de... Isso mexe também com o ciclo natural, né? Que tem a ver com sono, com apetite, né? Com interesse sexual. Então, o luto tem a ver com essa experiência que tem a ver com essa perda de vitalidade, né? A perda pelo interesse pela vida, né? De uma forma geral. Então, a gente está vivendo, nesse momento, com a pandemia, uma situação que implica um luto também, né? Todos nós deixamos de realizar, de ter uma vida e um convívio que tínhamos antes da pandemia. Então, lidar com esse sentimento frustrante, né? Que a perda traz e que gera também ansiedade, né? Vem outros sintomas associados, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Então é isso, né? O luto traz a experiência de perda que muito nos aproxima desses sentimentos de depressão, né? De estar sem prazer, desvitalizado da nossa vida de uma forma geral. E é muito importante a gente estar falando sobre isso, que eu percebo que existe uma maneira muito geral de lidar com isso, que é assim, as pessoas gostam de falar, deixa isso pra lá, tudo bem, vai passar, né? Então, as pessoas, eu percebo assim que de uma forma geral, uma tentativa de não falar sobre o que nos incomoda, de não dar espaço, né? Para viver essa perda, né? Como se rapidamente a gente já tivesse que perder algo, né? Perder um relacionamento amoroso, perdeu um trabalho importante, perdeu alguém importante, até uma questão de transformação da identidade, né? Por exemplo, quando a gente, com a maternidade, por exemplo, também, que vem uma transformação de identidade muito grande, isso também envolve um processo de luto. Então, assim, eu percebo que existe muito pouco espaço para que as pessoas vivam essa dor, como se essa dor não devesse ser vivida, né? Então, isso é uma coisa que eu vou estar defendendo muito nesse espaço, é a importância da gente poder lidar com o sofrimento humano como algo que é real, algo que faz parte da gente, que a gente precisa ter espaço para lidar com isso, para falar sobre isso, para sentir isso, né? Então, quando a gente vive um processo de luto, ele tem um tempo de pelo menos, isso é classificado, né, nos manuais de saúde mental, como se fosse assim, por volta de 2 semanas está num estado de tristeza, de desamparo, de desesperança, né? Ao longo de duas semanas, mais ou menos, a partir disso a pessoa já é um tempo da pessoa se recuperar. Mas isso é muito individual, né? Dependendo da pessoa e do processo, do que ela perdeu, né? Do que ela está lidando, ela pode levar mais tempo para isso, né? O que é importante é que ela
ela possa aceitar que isso está acontecendo, né? Que existe de fato uma perda, existe uma frustração e uma tristeza que ela não precisa esconder, reprimir ou achar que é besteira, né? Ou seja, dar espaço para sentir mesmo, né? Para viver essa dor como algo que faz parte do processo. E caso isso leve realmente mais de 1 mês, 2 meses, numa sensação que não percebe que existe uma melhora, que traz um grande comprometimento para o dia a dia, para a vida, um desconforto, que essa pessoa possa procurar ajuda, né, psicológica, para que ela possa cuidar disso de uma maneira mais consciente, né? Então, a partir de um serviço de saúde mental, a partir de um apoio psicológico, que ela pode realmente perceber as questões inconscientes desse processo, o que ela não está conseguindo lidar sozinha, quais são os recursos, quais são as fontes de apoio que ela pode ter e a possibilidade, se necessário, de ter um acompanhamento medicamentoso, ou a partir de outros recursos das terapias também alternativas, integrativas, né? Que quando os casos não, né, tem casos em que não são tão comprometedores da vida, né, da parte funcional. Então, tem práticas integrativas em saúde que podem ajudar, como a aromaterapia, por exemplo, é um recurso interessante que pode ajudar, né, a lidar com o sofrimento que o processo de perda acarreta, né, de uma forma mais integrativa, né? Eu trabalho com aromaterapia também, né, e percebo a importância, né, como é uma fonte muito importante de cuidado também. Então, existem muitos recursos, né? Quando você procura ajuda, você pode lidar com todas essas possibilidades de realmente fazer com que as dificuldades da sua vida sejam uma fonte de conhecimento, de autoconhecimento e de crescimento interno, sabe? Isso é muito forte, assim, isso é muito real, né? O quanto a gente pode aprender com o sofrimento que nos acomete e nos transformar para melhores, né? E trazer mais qualidade, né, de vida, mais saúde mental, tá bem? Então, essa informação que eu queria compartilhar, né? Esse respeito ao processo de luto, ao tempo dele, né? Como algo que é natural, né? Acho que a postura mais importante é realmente esse acolhimento a nós mesmos ou ao outro que está passando por isso, né? E se existe uma demora, um comprometimento muito grande da parte funcional, de começar a procurar ajuda mesmo para lidar de uma forma mais consciente, né? Para perceber o que está sendo mais difícil para lidar com isso né? E transformar essa fase em algo, né, importante para si, tá bom? Então, meu abraço e até o próximo programa.